Olá, caros alunos, professor Evandro. Nós vamos falar hoje sobre o Império Azteca, um dos três grandes impérios ameríndios, né? Ou seja, impérios do continente americano, né? Que já existiam aqui antes mesmo da chegada de Colombo, ok? Inicialmente vamos falar sobre o Império Azteca, que é um império que estava localizado, né? Onde hoje é a capital, né? Da cidade do México, né? No seu apogeu, né, ela se chamava Tenochtitlan. Era um império bastante extenso, né, e que envolvia um grande número de pessoas, né, podemos assim dizer. Tá? Nesse império era muito prósperas as atividades, né, sobretudo agrícolas. Tinha uma grande diversidade de plantio, né, de cultivo de feijão, cacau, tomate, algodão, tabaco, né? E quem os cultivava eram os camponeses, né? Que viviam em aldeia chamada Alteptil, né? E eles cultivavam a terra para o seu próprio sustento e pagavam tributos, né? Havia um sistema de tributação muito eficiente, né? Que era necessário pagar, né? A, as instâncias, vamos dizer assim, mais superiores, por exemplo, como os soberanos, os guerreiros, os sacerdotes também e os funcionários também da capital, ok? Além dela, é óbvio, né, tinha outras cidades também importantes, né? A gente vê aqui a capital, temos aqui outras duas, né? Texcoco e Tlacopan, também eram cidades que estavam, vamos dizer assim, submetidas, né, à ordem, né, à soberania desse império azteca aí, cuja capital era Tenochtitlan, tá? Ok? Muito bem. Então, para manter o seu império, a força militar, claro, é sempre necessária, né? E o soberano azteca, né, era chamado de Tlatoani, né, que significa aquele que fala. Ele era o comandante, era eleito, né, pelo conselho de chefes, né, das aldeias, entre os principais guerreiros da capital. Então tinha que ter essa linhagem, né, de guerreira, né, para ser um comandante, né, um líder, né, ser o soberano entre todos eles, né? E para eles a guerra era uma questão religiosa mesmo, né? Eles consideravam ela como algo sagrado e a função do comando militar era tida como divina, né? É claro que ele não era considerado um deus, né? Esse soberano azteca, mas o seu poder era considerado sagrado, né? Então isso é bem interessante, né? E a sua força militar, né, a força militar azteca, ela era muito grande, né? Todos os homens, né, deveriam servir o exército, da qual era muito bem treinado, né? E ele era bem estratificado, né, podemos assim dizer, né? Haviam dois grupos principais, né, divididos, né, entre essas ordens, né, esse comando. Os guerreiros Jaguar, que manejava o deus da noite, né? O Tezcatlipoca e o guerreiro Águia, que homenageava o deus do vento. Tá? Então esse exército azteca ele tinha de estar sempre alerta, sempre preparado, tá? Podemos assim dizer. Caso alguma cidade, aldeia do império se revoltasse, os guerreiros estariam prontos, né, para entrar em ação. Né? Agora, uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção é que havia, né, um objetivo maior que justificava as guerras, né? Eram as capturas de prisioneiros, né? Não para serem escravizados, mas para servir os rituais, né? É, podemos assim dizer que eram oferecidos aos deuses, né? Ok? Então isso é muito interessante, né? Então o que acontece? Eles eram oferecidos, essas pessoas que eram capturadas, né? Esses poucos escravos, né? Que eram capturados, eles eram oferecidos como sacrifício ao deus, né? Um dos deuses astecas, ao deus Sol, como a gente vai ver já já. Então esses sacrifícios humanos, né? Ocorriam, né, como uma oferenda
ao chamado Deus Sol. Por quê? Eles acreditavam que era necessário sangue humano, né? Era necessário que esse sangue, né, de sacrifício, né, desses prisioneiros viesse aplacar a ira, né, do Deus Sol. Senão o Sol poderia não nascer, né, se lançando trevas por todo o império, né, uma noite eterna. Então, nessa cerimônia, o prisioneiro era levado no alto de uma pirâmide, né? 5 sacerdotes estavam prontos ali para fazer toda essa cerimônia, né? Cada um dos 4 seguravam pernas e braços, né? E um quinto enfiava uma faca, né? Chamada obsidiana, que era feita de vidro, né? De origem vulcânica, né? Mas muito duro, né? Onde o coração do prisioneiro era arrancado e levantado em glória, né, ao Deus Sol. Né? Então, para os prisioneiros era considerado uma honra morrer em sacrifício ao Deus Sol, porque acreditavam que eles voltariam, né? Uma forma de um beija-flor, né, de um colibri. Aqui a gente tem essa imagem retratando essas cerimônias aí. Né? Ok? Outra coisa importante que a gente precisa destacar é a atividade agrícola e o comércio que era desenvolvido para essa sociedade. Né? Quem trabalhava nessas atividades agrícolas eram os camponeses. Né? Eles trabalhavam nas terras que eram controladas pelo soberano. Né? E eles pagavam tributos. Né? E esses tributos eram forma de mantas de algodão, plumas, né? Pedrarias, sementes de cacau, feijão, milho, o que eles plantassem. Né? E algumas vezes eles eram recrutados, né, também para trabalhar em construção de pontes, aquedutos, templos, palácios. Né? E esse recrutamento era chamado de quatequil. Né? E quanto ao comércio, né, era muito interessante porque a sociedade asteca, né, ela não era essencialmente mercantil. Né? O comércio foi uma atividade importante, né, e havia também um comércio a longa distância, mas ela era praticada por um grupo especial, né, o que restringia ele, né, o chamado oaxiteca. Né? E essa atividade, né, também era desenvolvida principalmente na capital, Tenochtitlan. Ok? Eles não domesticavam, animais de carga, nem dominavam a tecnologia de ferro. Né? Utilizava apenas instrumentos praticamente feitos de pedra e alguns metais, né? Mas não tinha esse domínio sobre esses outros instrumentos de ferro. Ok? A agricultura, que era a base, né, da sociedade, né, asteca, era bem interessante. Por quê? Eles cultivavam uma variedade de produtos, milho com feijão, cacau, tomate, algodão, tabaco, e eles desenvolveram uma técnica muito avançada para a época, né, que era um sistema de irrigação, né, onde eles construíram canteiros no meio do lago, né, o lago Texcoco, né, Chinampas, né, onde ele cultivava, entre outras coisas, né, vários tipos de feijão, pimenta, tomate e assim sucessivamente. Esses chinampas, o que era? Eram canteiros construídos como estacas fixadas nas pontas, né, os triângulos retângulos. Depois, juncos e esteiras, né, eram instalados entre as estacas, né, debaixo da água. Ali dentro, né, dessa delimitação era colocada lama do fundo dos lagos, porque era uma lama fértil, né, até ele chegar na superfície. E as árvores eram plantadas para fixar, né, ajudando a conter a terra. Isso é muito legal, né? Isso é representado nessa imagem aqui. Né? A gente vê que, por exemplo, as estacas, né, os juncos aqui, feito no meio do lago. Depois eles plantavam, colocavam aqui, né, retiravam do meio do lago, né, essa lama fértil. Depois fixava aqui como aparece nessa imagem aqui, né? Árvores aqui para fixar exatamente essa lama para que ela não se perdesse. Né? Isso é bem legal. É bem avançado, né? Podemos assim dizer, para a época. Né? E essa sociedade asteca, ela era muito rígida em termos de hierarquia social. Né? A gente tem uma pirâmide, né, que vai nos dar uma ideia disso aí. Né?
Então, por exemplo, aqui no topo, né, a gente tem aqui, acima de todos, está o Tlatoani, né, que é o soberano asteca. Né? Em seguida aí vem a nobreza. Né? Essa nobreza era constituída não de um único grupo, mas era formada de guerreiros, sacerdotes e funcionários. Né? Logo abaixo vinham os comerciantes, né? que era representado aqui por um homem de capa e com bastão. Depois os artesãos. Aqui nós temos os camponeses, né? Carregando todo o material, né, de cultivo, né, que eles fizeram. E aqui os escravizados, né, que eram muito pouco nessa sociedade. Né? Então é uma pirâmide bastante considerável. Os astecas também, eles dominavam a escrita e o calendário. Né? Eles não chegaram a dominar uma escrita fonética, né? Ou seja, o seu alfabeto não exprimia sons e letras e palavras, né? Sons de letras e palavras, né? Mas eles conheceram uma forma ideográfica escrita, né? Ou seja, desenho que representava situações ou coisas, né? Eles utilizavam também um calendário solar, muito parecido com o que a gente utiliza hoje, e um outro calendário, que é um calendário de ritual, que a gente vai ver mais à frente, tá ok? Eles utilizavam também um sistema de numérico, né, algorítmico, né, numérico, e é chamado de sistema numérico vigesimal, que ele tomava como base o número 20, né, que era representado por símbolos. Tá? Cada símbolo representava um número, 1, 20, 400, 8.000 e assim sucessivamente. Tá? E esse calendário, né, como falei para vocês, esse calendário utilizado pelos astecas, né, eram dois. Né? Era um calendário baseado na questão do Sol, né, podemos assim dizer, e o outro era baseado na questão do ritual. Né? Então, isso é muito interessante, né? A gente observar que os astecas, né, eles tinham um avançado, né, podemos assim dizer, sistema de calendário para a época, né? Muito semelhante ao calendário que nós utilizamos no dia de hoje. Tá? Então, se a gente considerar, né, que foi uma civilização que surgiu há mais de, podemos assim dizer, 1000 anos atrás, né, a gente pode dizer que é bastante avançado. Tá? E então, esse calendário, ele tinha, como eu falei, ele era dividido em dois. Né? Ele era um calendário solar, que ele era baseado, né, nas estações do ano, nas atividades agrícolas, e contava com 18 meses, e a cada mês tinha 20 dias. Né? E o calendário ritual, que era dividido em 120 dias, dividido em 20 meses, né? De 13 dias cada um. Né? Tá ok? Então ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Império Maia, tá? Que é mais uma civilização ameríndia, e em seguida o Império Inca também. Ok? Ficamos por aqui. A todos um forte abraço.